Olá, meus amigos, novamente com vocês, Marcos Iskind, hoje com o Radar do Mundo Judaico, diretamente da linda e florida Holon. Sem mais delongas, vamos ao interessantíssimo assunto de hoje. Você já ouviu falar de um país judaico que não seja Israel? Será que ele já existiu? Será que ele ainda existe? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre Birobidzhan, um território que foi criado pela antiga União Soviética como pátria judaica. No dia 28 de março de 1928, a União Soviética decidiu criar um oblast judaico autônomo e contratou o arquiteto suíço Heinz Mayr para projetar a capital desse território. Tanto o país como sua capital teriam o nome de Birobidzhan, e este nome é derivado de dois rios que cruzam a região e a delimitam, de um lado o rio Biro e do outro lado o rio Bidzhan. Em 1934, o Oblast Autônomo de Birobidzhan foi oficialmente formado no extremo oriente russo para mostrar que, tal como outros grupos nacionais na União Soviética, os judeus russos poderiam receber um território onde pudessem buscar sua autonomia cultural em uma estrutura socialista e leal a Moscou. A capital do Oblast judaico ficava em Birobidzhan e o Yiddish era e continua sendo a sua língua oficial. A área de Birobidzhan é de 36 mil quilômetros quadrados. Para que você entenda, isso é 50% superior à área atual do Estado de Israel, que tem apenas 22.700 quilômetros quadrados. E os bolcheviques criaram o Estado judaico de Birobidzhan, determinando que a língua oficial do país seria, e como eu disse ainda é, o Yiddish. Aliás, foi lá que o teatro Yiddish renasceu na Rússia em 1970. Os bolcheviques criaram duas organizações para ajudar na transferência da população judaica para lá. Uma se chamava Komzet e a outra se chamava Otzet. A Komzet, que são as iniciais em russo de Comitê para o Assentamento de Judeus Trabalhadores na Terra, tinha como objetivo principal ajudar a população judaica empobrecida e perseguida a sair dos antigos shtetls e adotar o trabalho agrícola, bem como essa organização também deveria buscar assistência financeira da diáspora judaica para a consecução dos objetivos e fornecer aos judeus soviéticos uma alternativa ao crescente sionismo da época. Já a Otzet deveria ajudar na transferência dos colonos para o novo local, construir as casas, oferecer irrigação, treinamento agrícola, fornecimento de gado, ferramentas agrícolas, educação, serviços médicos e culturais. A criação do primeiro Estado judaico entusiasmou os judeus do Ocidente, que consideram essa uma atitude inexplicável e fantástica para o povo judeu. Muitos se tornaram, então, simpáticos à União Soviética e até passaram a ser membros do Partido Comunista. Para encorajar trabalhadores judeus a mudarem-se, o governo soviético usava o slogan "Em direção à pátria judaica". E teve bastante sucesso, pois convenceu muitos judeus soviéticos e famílias que vieram procedentes da Polônia, da Lituânia, da Alemanha, da Romênia a se mudarem para lá. É interessante que 1.000 famílias também vieram dos Estados Unidos e da Argentina para Birobidzhan. A Rússia estabeleceu também o IKOR, Yiddish Kolonizatie Organizatie na Russland, para ajudar a absorção desses imigrantes. Porém, não havia conexões culturais importantes entre a terra e os colonos judeus. A população que chegava ao local era culturalmente diversa e com objetivos muito distintos. Alguns eram focados em serem cidadãos russos modernos. Outros, desiludidos das culturas modernas, tinham vontade de trabalhar a terra, promover ideais socialistas, e alguns poucos tinham a vontade de estabelecer uma pátria cultural judaica. O motivo do governo soviético para criar o Oblast na fronteira com a China
era que estes assentados serviriam como uma fronteira de dissuasão à expansão chinesa ou japonesa. E o governo soviético procurou explorar os recursos naturais da área, tais como a pesca, a madeira, o ferro, o estanho e o ouro. Povoar Birobidzhan com judeus provou ser difícil. A infraestrutura era inadequada, o clima dificílimo, o desconhecimento das técnicas agrícolas levou mais da metade dos colonos judeus que se mudaram para Birobidzhan a abandonarem a área. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um relativo renascimento, uma vez que dezenas de milhares de judeus deslocados da Europa Oriental, que não tinham para onde voltar, encontraram seu caminho para Birobidzhan de 1946 a 1948. No entanto, judeus foram mais uma vez alvos de perseguições após a Segunda Guerra Mundial, quando Joseph Stalin embarcou numa campanha contra o que ele chamou de cosmopolitas sem raízes, e quase todas as instituições ídishes de Birobidzhan foram liquidadas e milhares de judeus aniquilados. É interessante que, apesar de contar hoje com menos de 5 mil judeus, portanto menos de 5% da população local, as traduções ídishes judaicas são componentes obrigatórios em todas as escolas públicas. As línguas oficiais ainda são o russo e o ídish. Existe a sinagoga de Birobidzhan, um complexo que abriga salas de aula de uma escola dominical, uma biblioteca judaica, um museu e escritórios administrativos. Em relação à comunidade judaica do Oblast, o atual governador Nikolai Mikhailovich Volkov afirmou que pretende apoiar todas as iniciativas valiosas mantidas por nossas organizações judaicas locais. A rua principal da cidade recebeu o nome do escritor e humorista em língua ídish, Sholem Aleichem, e há muitas estátuas na cidade retratando personagens da sua obra. A Universidade Estadual Sholem Aleichem Amur é a única no extremo oriente russo, e há uma faculdade anglo-ídish, uma escola pública que oferece currículo ídish e judaico no meio do dia para os pais que a escolherem para seus filhos. Cerca da metade dos 120 alunos da escola municipal estão matriculados no curso de ídish. Muitos deles continuam para o que se chama Escola Pública número 2, que oferece o mesmo currículo ídish e judaico de meio período da primeira até a 12ª série. O ídish também é oferecido no Instituto Pedagógico de Birobidzhan, um dos únicos cursos de ídish em nível universitário no país. Hoje, as 14 escolas públicas da cidade têm de ensinar a tradição ídish e judaica. Gostou? Interessante? Deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like aqui, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal. É muito importante para nós. Nos veremos na próxima quinta-feira com um novo Radar do Mundo Judaico. Mas antes, na segunda-feira, Notícias de Israel por Marcos L. Ziskin. Até lá, meus amigos, e é um prazer estar com vocês.